Olá, meus irmãos, tudo bem? Tudo em paz? Graças a Deus. Meus queridos, veja bem, se tem uma coisa que eu estou sempre me perguntando é: vale a pena você pertencer a algum tipo de denominação, você pertencer a algum CNPJ de igrejas, você pertencer a alguma instituição que represente Deus aqui na Terra? Será que vale a pena? Qual é os benefícios que isso traz para a pessoa? Será que é ostentação? Será que é liberdade? Será que é posição? Eu não sei. Eu fiquei 45 anos, não é? Pertencendo ao sistema religioso. 45 anos. E tudo que eu aprendi lá, se é que eu aprendi alguma coisa, eu repassava para os outros nas minhas pregações, nos meus estudos, porque eu fazia isso. Eu sempre gostei de ler a Bíblia, porém, hoje eu vejo que aquilo que eu aprendia e que ensinava para os outros não é a realidade bíblica do jeito que é. Por quê? Eu não entendia sobre linha de interpretações. Nem sabia o que era isso. Eu acho não, eu não gosto dessa palavra achar. Eu não gosto de achismo. Eu acredito que por não entender linhas de interpretações, como existem várias linhas de interpretações, então, para mim, tudo era a mesma coisa. Por exemplo, hoje, eu já dei vários estudos sobre o livro de Apocalipse, agora veja, hein? Só que baseado na linha de interpretação futurista. Eu lia qualquer passagem da Bíblia, do Novo Testamento, e jogava para frente, jogava para o futuro, assim como os futuristas fazem. Imagina quantas mentiras que eu já preguei. Imagine quantas mentiras que eu ensinei, como se fosse verdade. Olha, queridos, existe uma coisa muito perigosa no meio religioso, principalmente o meio evangélico. Existe uma coisa que é um perigo. Aí cai nessa questão dos professores das EBDs, assim como eu fui durante muitos anos, por eles não entenderem as linhas de interpretações que eles ensinam, eles também estão ensinando para as pessoas aquilo que não é a realidade bíblica. O meio religioso, eles trabalham muito com síntese, não é? Eles trabalham muito com síntese. Eles sintetizam muitas coisas. Ou seja, eles leem uma passagem bíblica e eles fazem uma síntese, ou seja, diminui as linhas, diminui as passagens, fazem uma interpretação a grosso modo do jeito que eles querem. Aí, com isso, eles produzem livros,
produzem apostilas, livretos e espalham para os outros, vendem, distribuem. Por exemplo, Isaías 53. A passagem de Isaías, se eu for sintetizar, mas eu vou sintetizar com responsabilidade, o versículo 4. Isaías 53, o versículo 4. Sintetizando Isaías 53, 4. Ali fala assim: ele levou sobre si. Ele, pronome elevado, Cristo. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós, não é? Nós, século 21. Nós, primeira pessoa, que eram eles, os judeus. Aí vamos sintetizar com responsabilidade, não segundo os futuristas. Ele levou sobre si as nossas transgressões ou enfermidades ou nossos pecados. Se você faz uma síntese ou se você sintetiza isso com responsabilidade, isso joga você lá para o livro histórico de Mateus, onde fala sobre os soldados romanos, quando estavam tecendo a coroa de espinho, sintetizando, para colocar na cabeça de Jesus. Aí você vai lembrar de Gênesis 3:15. Ele lhe ferirá a cabeça e tu vai lhe ferir o calcanhar. Aí você fala, o que tem a ver, Alberto? Muito a ver, eu já vou te mostrar. Você sabia que quando os soldados romanos estavam tecendo a coroa de espinho para colocar na cabeça de Jesus, eles estavam fazendo cumprir Isaías 53:4? Aí você me pergunta, por quê? Porque a Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, o versículo 17 e 18, que a terra, antes do pecado de Adão, ela não produzia espinhos. Ela passou a produzir espinhos depois da desobediência. Por quê? Porque existe um advérbio nestes versículos que chama-se também. É um advérbio. Fala assim: a terra passou a produzir também espinhos e abrolhos. Passou a produzir também. Esse passou e também, isso quer dizer o quê? Antes ela não produzia. Ela passou a produzir espinhos e abrolhos depois da desobediência. Por quê? Porque espinhos ali ficou como sinônimo de pecado, transgressão. Por isso Jó menciona o espinho como transgressão, como pecado enfiado na carne dele. Então, quando os soldados romanos estavam tecendo a coroa de espinho, na verdade, eles estavam fazendo cumprir Isaías 53. Por quê? Porque ele levou sobre, ou seja, a parte sobre, quando um homem está de pé, é a cabeça. Por que a Bíblia diz que Jesus, a coroa de espinho, foi colocado na cabeça dele? Porque coroa é na cabeça, né? Você sabe o que é uma coroa? Coroa é reconhecimento. Agora, quando o sangue vertia,
ali estava sendo reconhecido que aquele homem era o Jesus de Nazaré, o próprio Deus que se fez carne e veio pagar a sentença que era dos judeus. Então estou sintetizando isso aqui. Então, quando Jesus estende os braços de um lado e de outro, pregado na cruz, mas a coroa de espinho estava na cabeça. Ao entregar o Espírito, tinha que acontecer uma coisa interessante. Quem estava de um lado dele? O ladrão que se arrependeu. Do outro lado, o que não se arrependeu. Um representava a morte, a Bíblia diz, e o outro representava a vida. O que arrependeu era a vida, e o que não se arrependeu era a morte. Ou seja, mas a coroa de espinho na cabeça dele precisava acontecer uma coisa interessante. Quando ele olhou, se entregou o Espírito à cabeça, antes dele baixar a cabeça, o caminho da morte para a vida ainda estava bloqueado, que representava as transgressões. E você já viu que quando Jesus entrega o Espírito e a cabeça dele abaixa, que ele morre, o véu do templo, ele se rasga de cima a baixo? E o véu do templo era a separação entre o lugar santo e o santo dos santos. Aí você vai entender por que naquele sofrimento, naquele cenário, tinha que acontecer tudo isso. A cruz, a coroa de espinho e o caminho lá do Sinédrio até o Calvário. Ou seja, eu e você, enquanto a gente não entende, é como se a gente estivesse caminhando na via dolorosa. Mas a cruz era o quê? Era o clímax. Na cruz estava ali o tetelestai. Então, se você ainda acredita que você tem que obedecer, você tem que pertencer a qualquer tipo de sistema, na verdade, você não está depois da cruz, você está entre o Sinédrio e a cruz, porque você está sofrendo sem necessidade. Porque na cruz é que está o tetelestai, não é no Sinédrio. Não é. O tetelestai foi feito na cruz e não no Sinédrio. E nem na via dolorosa. Foi lá lá na cruz, lá no Gólgota, que foi falado, tetelestai, está feito, está cumprido. Sabe o que isso quer dizer? Sabe? Que eu e você não precisamos fazer mais nada, nenhum tipo de sacrifício, para podermos desfrutar do Evangelho eterno. Porque quem vive ainda sufocado, subordinado, atrapalhado, enganado pelo sistema religioso, é porque nunca chegou na cruz. Porque da cruz para cá é outra história. Eu espero que você entenda o que eu estou falando. Eu espero que você entenda o que eu estou falando. Deus te abençoe. E que você não seja enganado por qualquer coisa, principalmente pelo sistema. Deus abençoe. Tchau.